Deixa eu Ah, essa eu tô desabilitada de fala novo 3. para compartilhar. Habilitem o áudio aí, por favor. Obrigada. Larissa, passa a palavra aí para ti. Tá ótimo, muito obrigada. Pode dar continuidade do estudo de Cris, casa eu da tô Yasmin. desabilitada para compartilhar. De habilitar de novo. Pronto. Aí, Vou entrar novamente. Ótimo. tá, entrei. Tá. Lembrando, né? Chama o sêmen na cavidade vaginal da vítima, fizemos o teste de um exame de DNA, achamos um perfil genético masculino na cavidade vaginal dela. E aí bastava saber de quem que era aquele DNA. Então caiu aí, a gente tem a prova mais forte de todo o caso do homicídio, né, no laboratório. Um perfil genético masculino numa criança de 8 anos que foi encontrada morta. Então, tá aí o que o delegado mais quer até hoje, né? Esse caso é de 2013 e até agora a gente não conseguiu achar o dono desse perfil genético. Ela quer saber, né? A delegada, a doutora Alessandra, nesse caso, ela quer saber quem é o dono desse DNA, quem é o dono desse perfil genético. Né? Então, ela desenrolou alguns suspeitos no caso, padrasto, próprio pedreiro, outras pessoas da região, vizinhos e tudo mais. Só que todo mundo que o exame de DNA é um exame comparativo, né? A gente compara um perfil genético com outro perfil genético, né? Então, um perfil genético não sabido, é o que a gente chama de amostra questionada, com perfil genético sabido, né? De alguém conhecido, e a gente vê se é o mesmo perfil genético e qual a probabilidade estatística de pertencerem à mesma pessoa. Então, assim, ela já levantou vários suspeitos, mas nenhum deles correspondeu ao dono daquele perfil genético. E até hoje a gente tem encaminhamento de suspeitos nessa tentativa de achar esse perfil genético. Tá? A gente aí já analisou pelo menos uns 20 suspeitos ou mais desse caso. Né? Uma possibilidade que a gente tem também é de achar pelo banco de perfis genéticos que eu vou mostrar para vocês. Ótimo. Cris, eu vou pedir licença só um minutinho para resolver um negócio aqui, tá? Tá certo, ok, Larissa. Só um segundo. Tá ótimo. Então, pessoal, para vocês verem a importância da perícia aqui, com relação à questão das provas, com relação à elucidação de fatos, nós podemos perceber com o caso da Yasmin, trazido pela doutora Larissa, que infelizmente, né, daqui a pouco ela vai explicar um pouco mais sobre o árduo trabalho dela para ter um banco de dados, que na verdade, inclusive, ela é superintendente desse banco de dados, que ela tenta ter o quê? O DNA, o perfil, na verdade, genético, da maior quantidade de pessoas possível. Por quê? E não é muito, não tem muito tempo esse banco que ela está tentando cada vez mais assim construir, na verdade, solidificar. Ela vai explicar um pouco mais sobre esse banco. Justamente pensando em quê? Em verificação de autoria, materialidade de crime, elucidação de fatos. E nós estamos diante de um caso que, olha, aqui com certeza tem uma mãe que espera justiça, né? Então, é nesse sentido que a gente percebe o quê? A importância desse banco de dados, de perfil genético. E eu retomo a palavra aí para Larissa. Olha só. Eu peguei aqui só para simplificar mais um caso, né? Esse caso não é nosso, é da cidade de Maceió, que aconteceu agora, essa semana. Mas assim, né? Qual é o caso? Você tem um caso, né? O homem assassinado a tiros é encontrado lá em Canavial, no Pilar, uma fazenda lá numa cidade, até do escritor que eu esqueci o nome lá. Um homem foi assassinado a tiros na tarde de terça-feira no município de Pilar, na região metropolitana de Maceió. Segundo a polícia militar, o corpo foi encontrado por moradores em um canavial.
No local indicado, equipes do 8º Batalhão da PM constataram que a vítima havia assassinado com 2 disparos de arma de fogo na cabeça e 2 tiros no tórax. Estiveram no local equipes da Polícia Civil, do IML e da Criminalística para a realização dos procedimentos cabíveis. A autoria do crime ainda é desconhecida. Então, assim, vou voltar agora e não vamos falar desse caso aqui. Então, olha só. A gente tem um crime, um homicídio. Encontraram um corpo. Então, encontrou um corpo, é um homicídio. Caracterizou-se um homicídio, né? Porque tem um cadáver. É difícil a gente caracterizar um homicídio sem cadáver, tá? Isso não é comum, não é a regra. Quando a gente fala em homicídio, a gente está falando de um cadáver, de um encontro de cadáver. Né? Na maioria das vezes, se ainda não tem um cadáver, ele ainda é tratado como desaparecimento de pessoa. Então, nesse caso, encontrou um cadáver, não sabe quem é o cadáver, não sabe quem matou o cadáver, qual foi a motivação, né? Quem matou aquela pessoa, quem é aquela pessoa, por que mataram e por que motivos mataram aquela pessoa e do que ela morreu. Tudo são perguntas que o delegado tem que fazer para o perito criminal, né? Basicamente. Então, ele quer saber quem é, quem matou, por que matou e de que forma ele morreu. São as perguntas principais que um perito criminal tem que fazer, né, para caracterizar e ajudar o delegado a montar o seu inquérito. Então, tipo assim, ele vai lá no cadáver lá no ML, vai tentar fazer essa identificação, seja por uma impressão digital, se não tiver um padrão de impressão digital, se tiver no estado de decomposição, aí não dá, e vai ter que caminhar aí para o DNA ou para análise de arcada dentária. Aí a gente trabalha também na identificação de cadáveres, principalmente de ossadas. E depois identificou quem é, tentar identificar do que ele morreu. Então, ele tem tiros na cabeça, ele tem tiros no tórax, mas será que ele morreu dos tiros? Né? Será que esses tiros foram dados depois? Primeiro ele levou os tiros na cabeça ou levou no tórax? A que distância ele levou esses tiros? Né? Foi em que posição ele estava, né? Quem deu esses tiros? Então, pode fazer a coleta desses projéteis. Esses projetos são encaminhados para a balística, que também tem um banco de dados, uma tentativa de identificar a origem da arma daquele projétil, né? E tudo isso. E aí, depois de descobrir como que isso aconteceu, tem que pensar, então, depois quem cometeu o crime. Bom, você já sabe quem é a pessoa, quem são as pessoas próximas relacionadas. Será que era alguém próximo? Será que aquela pessoa, que tipo de envolvimento, que tipo de trabalho, com que tipo de pessoas, era usuário de droga, tinha residência física, tinha família, morava aqui, tinha trabalho, quais são as motivações daquele crime? Então, tudo isso também tem que ser feito numa análise de homicídio. Bom, vou contar para vocês um caso que eu atuei agora, recentemente, que ficou super na mídia, né? E que nem é fácil, nem é difícil fornecer informações para você do tanto que a imprensa já forneceu, né? Que é o caso do Danilo, do menino Danilo. O caso do menino Danilo chegou para a gente no laboratório como um caso de desaparecimento. Então, o que a gente tinha? Não tem cadáver, então até não ter cadáver é desaparecimento, né? Então, é uma criança, normalmente casos envolvendo crianças são mais dramáticos, dão mais repercussão social, mais repercussão tanto na sociedade quanto na delegacia. Casos de desaparecimentos envolvendo menores também são tratados com uma situação mais emergencial. Então, qual era a história? O delegado da Delegacia de Proteção da Criança e Adolescente daqui, de Goiânia, entrou em contato com a gente, já falando que estava com a criança desaparecida, que já estava dando bastante comoção social e repercussão. Isso um dia depois do desaparecimento da criança. A mídia já começou a cair em cima, porque era uma criança num bairro pobre daqui da cidade de Santa Rita, daqui de Goiânia, mas era esses bairros em que as crianças e as pessoas circulam muito pela região, né? E é uma criança bastante conhecida na região. E a ideia de que a criança havia saído para ir visitar a sua avó na rua de cima, e então ela sumiu a partir daí. E aí a mãe procurando, porque não chegou na casa da avó, foi querer saber cadê o filho, né? Ela é uma mãe de 6 crianças, e aí a delegada já conversou com a gente, e aí sempre a primeira suspeita que cai é a mãe, e aí tem assim a família, né? A mãe, 6 filhos e aí tinha o padrasto. O padrasto é pai de 4 filhos,
né? Fora o Danilo e o outro irmão dele, né? Então, o Danilo e o outro irmão são filhos de outra pessoa. Então, assim, a primeira suspeita que sempre se cai envolvendo alguma coisa com outra criança é sobre a própria família, né? Sobre pessoas de relacionamento próximo. Então, começou a suspeitar que o padrasto podia ter algum envolvimento. E aí, então, enquanto desaparecimento, a delegada também entrou em contato comigo para a gente poder verificar o que poderia ser feito. E aí, já apreendeu o carro da família, né? Pensou assim, o padrasto deve estar envolvido nesse crime. Então, apreendeu o carro da família, o padrasto tinha um carro, e fez-se a pesquisa, uma vistoria no carro, né? O que a gente chama de vistoria em veículo. A tentativa de identificar vestígios que pudessem relacionar aquele carro ao desaparecimento ou um possível homicídio, porque até então não é homicídio, é desaparecimento daquela criança. Então, procurou-se ali, a gente pega o carro e vira ele do avesso, né? É isso que o perito de local faz, né? Não é uma perícia realizada pelo setor do laboratório, mas pelo pessoal do local de crime. Então, a gente vira-se o carro do avesso. E um dos procedimentos comuns nesse caso também é a aplicação de luminol, Blue Star, que talvez você já tenha ouvido falar bastante na televisão, né? Que é aquela substância que luminesce quando há um indicativo da presença de sangue, né? Mas que também não significa que seja sangue, né? Porque é bastante comum, né? Inclusive é bastante comum resultados insatisfatórios ruins com luminol. Então passou-se luminol, o perito de local coletou um monte de coisa pra gente. E aí a gente foi começar o caso como desaparecimento. E aí, então, depois, no dia seguinte, o que acontece? Né? Achou um corpo de uma criança na mata lá a 100 metros da casa da onde ele morava, né? Na região de Santa Rita, no ar. Então, achou-se um corpo de uma criança num bairro próximo, né? Você não vai encontrando o corpo de criança lá no bairro de Santa Rita ao acaso, né? Então, logo presumiu-se que poderia ser o próprio Danilo, né? E aí, o que fez? Fizeram, então, chama a equipe da criminalística e chama a medicina legal. A criminalística faz o exame de local de crime, faz o exame perinecroscópico, recolhe ali vestígios, faz a análise que é possível fazer dentro das limitações, né, do local e tudo mais, e recolhe os vestígios para as análises minuciosas, né, um pouco mais detalhadas. E o corpo foi removido. Primeira tarefa que a criminalística precisa fazer. Eu falo criminalística, medicina quanto local de crime. Primeira coisa, identificar o cadáver. É a primeira tarefa num caso de homicídio. A primeira coisa que precisa se fazer é identificar quem é aquele cadáver. É a primeira tarefa. E aí foi tentar fazer a identificação, já é um cadáver em estado de decomposição um pouco avançado, né? A gente tem alguns métodos de identificação, o principal que a gente trabalha é a impressão digital e o DNA, numa falta de opção, quando não tem impressão digital. Nesse caso, o menino tinha um documento de identidade, que acho que faz parte dos programas do governo, né? Programas sociais, e o menino tinha um documento de identidade, então tinha um padrão de impressão digital para confronto, e conseguiu-se fazer a identificação dele mesmo em estado de composição avançada, conseguiu fazer a identificação por impressão digital e constatou que era o Danilo, que havia sido desaparecido há 7 dias atrás. Né? Isso já havia passado uma semana. Pronto. Agora a gente não tem mais um caso de desaparecimento, agora a gente tem um caso de homicídio. Então, o que acontece? A investigação estava sendo conduzida pela DPCA, que é a Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente daqui, com o desaparecimento de um menor, né? Está aqui na foto, né, do recolhimento do corpo, depois da perícia de local. E aí a gente tem identificação. O que a Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente faz com o inquérito policial de investigação de desaparecimento? Finaliza. Acabou. Concluí. Achei o desaparecido. Né? Tá ali, né? Ele remete, nesse caso, então, finaliza o inquérito de desaparecimento e abre-se o inquérito de investigação de homicídio. E agora o trabalho não é mais da DPCA, mas é sim da DIH, que é a Delegacia de Investigação de Homicídios daqui da capital, né? Então tá aqui, né, a doutora Anelisa, que é a delegada titular da DPCA, que a gente trabalha bastante, finalizando o inquérito policial do caso do desaparecimento, então, do menino Danilo. Agora, quem começa, tá aqui, já ficou super sentida. Já ligou
pessoalmente para mim, dizendo que foi um dos casos que ela mais se comoveu em toda a carreira dela. E ela tem bastante experiência, sabe, nesse trabalho, tanto com crianças quanto com mulheres. Né? Foi titular muito tempo da DEAN aqui também. Bom, a gente achava que o trabalho de identificação do corpo ia para o DNA. Eu já pressentia quando encontrou, né? Falei, isso aqui vai trabalho para o DNA, melhor correr, porque né, dá repercussão. E a gente já correu, mas graças a Deus o Instituto de Identificação conseguiu identificar, e aí a gente acabou trabalhando na parte de investigação mesmo do crime. Então, assim, aqui já é trabalho da DIH agora, está aqui o Dr. Nilmo, que é o delegado titular do DIH, está aqui nosso secretário, Rodney Miranda, e aqui o Dr. Hernandes, que foi o delegado do caso. Dando a entrevista na época do caso do homicídio do menino. Então tá. Agora, respondemos a primeira pergunta naquele caso de homicídio, né? A gente tem um homicídio, identificou-se, é o homicídio de Danilo de Souza, daquela criança. Agora, o que a gente precisa fazer? Do que ele morreu, né? É a segunda pergunta que precisava responder nesse caso. Do que ele morreu, quem vai apurar isso com maior clareza é a medicina legal, durante o exame de necrópsia. Então, a necrópsia lá faz o exame para tentar identificar. A criança, no exame necroscópico, ainda no local de crime, foi visto que ela tinha sinais de violência, viu que ela tinha marcas de esganadura, viu-se que ela tinha marca de empalamento, né? Empalamento, para quem não conhece, é quando a gente tem uma ferramenta, um pedaço de madeira, algum objeto que é introduzido na região do ânus ou próxima da criança, né? Que a gente chama de empalamento. Então, ela tinha um sinal de empalamento, que poderia ser um indício de violência sexual, por exemplo, né? Até então não sabia se aquilo poderia estar relacionado também à violência sexual, que não é incomum em casos de homicídios envolvendo crianças. Então tudo isso chegou como suspeito para a medicina legal. Tem uma criança morta com indícios de violência sexual. E aí o próprio perito já coletou alguns materiais no local de crime, coletou-se testes para gente fazer pesquisa de espermatozoide, pesquisa de sêmen ali, para ver se caracterizava algum tipo de violência sexual. O IML também coletou, mandou para a gente. A gente procurou ali vestígios, mas não encontramos nada que indicasse violência sexual, apesar da violência sofrida, né? A medicina legal concluiu o laudo dela também, afirmando, caracterizando a causa-morte, né, da vítima, que no caso foi afogamento. E foi um afogamento por lama, né? A criança foi encontrada numa lama em torno do joelho de uma pessoa, uma região de lama bem alta, né? De mata bem alta. E aí a criança foi encontrada ali sobre a lama e a causa-morte dela foi afogamento. E aí indicou-se que ela tinha sido afogada com lama, porque se encontrou-se lama dentro da região respiratória da criança, né? Da traqueia. Então, significa então que a criança respirou lama, né? Enquanto viva. Porque se ela se você não encontrasse lama lá dentro, significa que ela poderia ter morrido de qualquer outra coisa, né? Mas não afogada pela lama. Mas quando você encontra lama na cavidade respiratória, é porque ela respirou a lama ali e aquilo ali impediu ela, levou o afogamento dela. E provavelmente, para ela não se levantar ali daquela lama, porque não era alta ou não impedia ela disso, ela estava ou com lesões ou formas que inviabilizassem a sua defesa ou a sua forma de reação. Então, provavelmente, ou ela estava desacordada, que é possivelmente, ou ela estava presa, restrita, imobilizada, né, como a gente diz. Né? Ou então alguém teria segurado ela na lama, ou ela estaria desacordada e acabou se afogando na lama. Né? Porque ninguém fica respirando lama à toa, né? E aí essa é a brutalidade, né? E aí também ficava querendo outras perguntas entram, né? A violência, o empalamento que ela sofreu, a perfuração, né? Como o pessoal diz, foi antes ou depois, né? Foi com ela viva ou com ela morta, né? Tinha outros sinais que levavam a supor algum outro tipo de agressão, algum outro tipo de espancamento. Então, são coisas que a medicina legal também tenta responder junto com a perícia, né? O perito criminal trabalha junto com o médico legista. A medicina legal concluiu também no laudo dela que a perfuração ocorreu com ela ainda viva, né? Então, ela sofreu um empalamento viva e depois ela foi afogada na lama.
e provavelmente ela estava imobilizada durante o afogamento. Então, alguém segurou ela ali. Bom, diante disso, então, a delegacia de homicídio já tem algumas informações, né? Então, ela já tem informação de quem era a vítima, de como ela morreu. Agora, basta ela saber quem cometeu o crime. É isso que precisa saber, né? E aí a gente continua, né? Então, a gente não conseguiu identificar sinais de violência sexual, o que não significa que não poderia ter havido, né? Significa que a gente não encontrou sinais de violência sexual, que é algo que a gente deixa bem claro. E aí, então, tá aí, né? Danilo morreu por afogamento e pode sofrer abuso sexual, ponto IML. Então, um caso que começou pra gente, investigação de uma criança, depois chegou pra gente como um homicídio, depois chegou pra gente como um homicídio com estupro, voltou a ser simplesmente homicídio. Não tinha mais relação de estupro. Então, a coisa ia mudando no decorrer dos fatos, né? Nesse caso, como foi emblemático pela repercussão que teve, o secretário criou uma força-tarefa aqui na Polícia Civil, envolvendo mais de 20 policiais da Polícia Civil lá na DIH. Então, mobilizou-se. Uma força-tarefa a gente chama quando há uma mobilização grande de policiais com determinado prazo para concluir as investigações. E ficam por conta. Então, se é criada uma força-tarefa na Polícia Civil, a gente precisa criar uma força-tarefa no laboratório também, né? E porque a gente trabalha junto, né? Aqui é sempre um trabalho em conjunto. E a gente começou também, né? Coloquei um perito por conta para trabalhar nisso aqui, que ficou lá dia, manhã, tarde e até um pedaço da noite para todo mundo poder terminar o negócio rápido, né? E então, assim, até então todo mundo achava que era abuso sexual. Esse era um dos motivadores. Mas o próprio laboratório acabou ajudando a elucidar que não tinha relação com abuso sexual. Isso não estava relacionado com o fato. O delegado principal, né, que eu falo lá que era o doutor Hernandes, ele investigou várias pessoas ali da região. Tinha uma obra em construção ali perto de uma igreja e que estava construindo com pastor e vários operários e as pessoas ali no bairro. O próprio padastro, o pastor, os serventes, pessoa do bar, porque achava que essa criança tinha ido no bar sozinho também, aí trabalhava com gravação de vídeo para tentar ver se a criança que foi lá no bar era a mesma criança, era o próprio Danilo, e aí também concluiu que não era, que era outra criança. Então fica tudo chegando como suspeita e a perícia vai tentando desvendar, né? E aí a coisa continuou, né? Então o delegado pediu, estava nesse processo de investigação para poder saber quem que era. Normalmente sempre começa com pessoas próximas, principalmente envolvendo menores. Quando são menores, sempre são pessoas, quando a gente chama de vulneráveis, né? Normalmente são pessoas ligadas à família. E aí a gente começou a trabalhar com uma força-tarefa também nessa parte, inclusive, de coleta de DNA. Aqui, deixa eu voltar. Aqui, mostrando só, eu fui pegando várias coisas de links mostrando como é que foi a sequência do fato, né? Então, colocou aqui a conclusão da medicina legal. Danilo foi perfurado e teve a cabeça pisoteada contra o chão. Então, viu-se sinal de que a criança teria sido forçada ali na lama, pisoteada na cabeça até o afogamento e a morte dela. Bom, e aí começou-se então quem é o assassino do Danilo. E aí a gente começou a fazer, o delegado fez muitos interrogatórios, levou muita gente, interrogou bastante gente, enquanto ele interrogava bastante gente, nós coletamos bastante DNA, antecipando as provas que poderiam ser buscadas nesse momento, né? É um serviço um pouco de inteligência nesse caso, não é um serviço comum, como a gente trabalha no dia a dia, porque a gente coletou DNA mesmo sem ter a certeza de um objeto, de um vestígio para fazer confronto nesse caso. Né? Então, a gente trabalhou aí, mais ou menos, foi por aí, e assim, era bastante desgastante, sabe? Nesse caso. Coletamos. E aí apareceu a informação, o delegado tem um suspeito. Beleza, até então, né? Quem que era o suspeito, né? E aí a própria perícia de local também trabalhando, a perícia de local também teve iniciativa, eles se uniram também, normalmente é um perito, mas em casos mais emblemáticos a gente reúne mais de um perito, forma esse grupo, um ajuda o outro. E aí os peritos também voltaram no local de crime para poder trabalhar e buscar novos vestígios, né? Já de dia, porque quando foi encontrado era à noite, então acontece muito de retornar ao local para fazer novas perícias. Aí a força-tarefa tinha um suspeito,
investigou-se. Aqui foi quando a perícia de local retornou, já ia aqui 4 peritos que voltaram ao local de crime em busca de novos vestígios, já durante o dia, com mais luminosidade, mais tranquilidade. E aí a delegacia apontou 2 suspeitos. Apontou o padrasto, né, e apontou um servente que era da obra. Isso durante os interrogatórios. Então, o servente confessou o crime e acusou o padrasto de ter mandado ele ajudar, né? Ele falou que ele ajudou e o padrasto matou. Resumindo, foi isso, né? Para que vocês quiserem saber mais detalhes, está chovendo na imprensa dos depoimentos deles, né? Mas foi exatamente o que ele fez, né? Então, ele disse que ele ajudou o cara, o padrasto a matar a criança, e que a motivação era porque ele não gostava do menino, que dava trabalho demais e resolveu se desfazer do menino. E o padrasto dizendo ele que o padrasto ofereceu um carro, uma moto para ele ajudar nesse crime, que levou simplesmente a criança à mata e ficou vigiando enquanto o padrasto cometia o crime. Então, esses 2 foram presos. E aí o trabalho acabou... Não, porque até então eles foram encaminhados como suspeitos, né? E aí a gente tem que confirmar. E a gente continuou com mais trabalho. Porque aí agora a gente trabalhou, e principalmente o DNA, né? Porque aí agora, por exemplo, a gente teve coleta de material sanguíneo dessas pessoas, eu mesmo fiz a coleta desses materiais, desses indivíduos, né? E o servente, então, que era quem tinha confessado o crime, o padrasto jura até agora, que não tem nada a ver com o caso, ele formou alguns detalhamentos do caso, retornou ao local de crime junto com a polícia, né, e inclusive apontou onde estaria a ferramenta que utilizou para o empalamento da vítima. Tá aí os pedaços de madeira que ele apontou, e aí o que a perícia de local faz? Recolhe e manda para o DNA. Foi aí. Aí chegou, então a gente já tinha veículo com luminol, a gente já tinha material sanguíneo do suspeito, a gente tinha um DNA aí de referência de uns 20 pessoas, inclusive algumas que estavam sendo como testemunhas do caso até então, e aí chegou pra gente essas armas também, essas possíveis armas, né? Pra gente verificar, tentar identificar o DNA da criança, DNA do agressor, né? A gente já tinha procurado o SEMI também, não achamos. E aí a gente continuou, né? Mas assim, infelizmente o DNA não responde tudo, né? Infelizmente ou felizmente, para quem achar, e nem sempre a gente consegue resolver todos os enigmas. Às vezes a gente consegue, né? Às vezes a gente não consegue. E nesse caso a gente não conseguiu achar um perfil genético aqui. Falou que ia fazer ainda. Não. Eu acho que tem um áudio ligado. Eu acho que tem um áudio aí ligado. Por favor. Espera aí. Não, você vai fazer. Oi, pessoal. Querem... Perdão. Por favor, desabilitem o áudio. Graciele. Acho que não é a Graciele, não. Fábio. Clarissa. Bom, nesse caso aqui a gente correu, tinha uma reprodução simulada. O que é reprodução simulada? Tá? Reprodução simulada é o famoso que eles chamam de reconstituição do crime, né? A população, a mídia chama de reconstituição do crime, a gente da polícia chama de reprodução simulada, porque é o termo científico correto, né? Então a gente reproduz tudo o que aconteceu, faz uma simulação de todos os fatos, com todas as pessoas envolvidas no crime, né? Então você leva todo mundo, os suspeitos devem ir, outras testemunhas devem ir, no caso a mãe devia ir, foi também. E aí você faz a simulação de tudo no exato momento, porque você precisa ver luminosidade, a visão que as pessoas tiveram, a possibilidade de ouvir ou não, o distanciamento que tem, né? Se a distância é compatível, se o depoimento que uma pessoa deu da testemunha é compatível com os fatos, né? E aí a gente faz o confronto disso, né? Das informações que são levantadas no inquérito policial, junto com o momento em local, né? Em si, a reprodução simulada. Então, uma reprodução simulada dá bastante trabalho, né? Também é feito pelos peritos de local de crime, e eles precisam fazer um estudo minucioso do inquérito policial, que não é pequeno nesse caso, para ver todas as informações, se elas batem com a veracidade, né? Se aquilo é possível de ter acontecido ou não. E aí a gente precisava concluir esses laudos até a reprodução simulada, né? Nesse caso aqui, a gente não conseguiu ter perfil genético com qualidade, às vezes isso acontece mesmo,
E aí o pessoal foi, e aí o pessoal fez a reconstituição, a reprodução simulada, né? Para poder fazer. Pessoal aqui bateram lá na porta do laboratório, né? A imprensa ficou lá de plantão o dia inteiro para poder querendo saber mais detalhes e passar para a sociedade as informações do caso. Isso aqui no dia que estava lá, né? Para poder saber, a gente fazendo os exames, eles lá no cercando. E isso aqui, só para vocês verem, coletando a amostra do maldito aí, desculpa a palavra, mas do cara, né? Essa aqui sou eu mesmo, tá? Coletando lá na delegacia a amostra do então suspeito, não tinha nem sido apontado ainda na investigação, mas ele ainda era uma testemunha e não um suspeito do caso. Esse aqui são fotos tiradas na reprodução simulada, no início, né? Então foram uma equipe aí de 5 peritos para poder trabalhar, mais um fotógrafo, mais quem for necessário. E aí foi a coletiva para divulgação dos trabalhos da Polícia Civil junto com a perícia criminal. E aí, aqui só para mostrar, né, quem são as pessoas. Esse aqui é o delegado titular da DIH, doutor Rilmo. Aqui é o doutor Hernandes, que é o delegado adjunto e que conduziu o caso. Aqui é o perito Hugo, que trabalhou foi quem conduziu a reprodução simulada. Aqui meu chefe, meu gerente de criminalística, o doutor Antônio Carlos. Divulgação e aí a reviravolta do caso, né? Pô, os padrasto não tem nada a ver com o caso e o servente é o único acusado de ter cometido o crime. Então, inocentaram todo o padrasto da história, né? E colocou apenas o servente como o único acusado no caso. E toda a motivação mudou, inclusive, né? Antes de colocar a motivação toda em cima do padrasto, agora a motivação era do servente e o servente acabou confessando o crime. E aí diz que ele chamou a atenção da criança para levar ela para a mata por causa de uma pipa, né? Diz que a pipa tinha caído lá na mata e levou a criança para lá e lá ele cometeu o crime. A perícia de local encontrou a pipa lá, bem no local, né? Então você vê o trabalho importante que a perícia tem, né? A gente acha agulha num palheiro, né? Vocês viram a mata, não é fácil de encontrar as coisas. E aí diz que foi por questões, a motivação foi por questões de ciúme, que o pastor, pelo pastor, que então era pai adotivo dele há algum tempo, né? O pastor havia adotado, pegado ele, colocado ele para trabalhar ali naquela obra, e o pastor estava dando assistência para a família, e ele ficou enciumado com aquela situação e resolveu desfazer do menino, que era o menino que mais era popularzinho ali no bairro, na região do bairro. Né? E diz que ele arquitetou esse plano aí uns 3 dias. Eu acho que vocês conseguem acompanhar tudo que foi feito pela própria imprensa, né? Eu fui pegando só prints da própria imprensa. Aqui, só para comentar rapidamente outros casos em que eu pude também trabalhar, comentar rapidamente, não vou ficar me detalhando muito, só para alguns mais antigos, talvez os mais novos não lembram, ou não sabem, ou não conhecem, né? Esse aqui foi o caso da chacina de Dorvelândia, que é uma cidade do interior daqui do estado. Foi. Então, esse aqui foi um cara que entrou numa fazenda e matou 7 pessoas, né? E aí acreditava-se que ele tinha feito esse homicídio sozinho também, né? Então, uma pessoa foi lá e matou 8 pessoas numa fazenda. Então, chegou-se, encontrou-se na fazenda 8 pessoas mortas. O dono, que era o pai, a filha, o namorado da filha, o operário da fazenda, o chacreiro e todas as pessoas, o irmão dele, né? Foram todas de uma família ou que trabalhavam juntos, né? E a filha também, a única mulher que era do caso vítima, também tinha sinais de violência sexual. Inclusive, coisas assim que a perícia realmente envolve, né? Nesse caso, por exemplo, de violência sexual, foi após a morte da moça, né? E encontraram quem era o suspeito, né? Ele foi apontado acusado, confessou o crime, e aí também cabia a perícia entender, não só, né? Não basta a prova confessional, né? A gente tem que colocar uma prova técnica aqui. Sim. E precisava também responder, né? Será que ele fez esse crime sozinho? Será que ele teve ajuda? Outras pessoas estiveram envolvidas? Mas aí a perícia acabou concluindo que fez sozinho. E foi uma tragédia que levou a outra tragédia, né? Que para mim foi a pior de todas as perícias em que eu trabalhei na minha vida, na minha carreira profissional, né? Porque foi muito envolvente, muito difícil de trabalhar. Porque nessa reprodução, eles foram fazer a reprodução simulada, né? É bastante comum nesses casos emblemáticos. E aí era um caso de bastante repercussão aqui no estado, né? Para quem não é da época, que foi 2012, e foi um helicóptero da Polícia Civil
com 4 delegados, sendo 2 de muita data, muito conhecidos, com diretorias e cargos de gestão aqui, o doutor Antônio Gonçalves, que são pessoas muito conhecidas de muito tempo na Polícia Civil. Foram 2 peritos criminais, um que era o responsável pela perícia criminal mesmo, da reprodução simulada, e o outro que era um primo dele, que era perito criminal em outra regional, que foi colega meu de curso de formação. E aí foi acompanhá-lo, né? Até por ser primo e ajudá-lo, né? E aí foram os 2 peritos e foi o acusado, porque sempre tem que ir o acusado na reprodução simulada, né? E aí, por uma tragédia e aí do destino, o helicóptero caiu e as 8 pessoas que estavam ali no helicóptero morreram, então. O acusado, né? Mais os 2 peritos criminais e os 4 delegados, as 7 pessoas. E aí, aonde a perícia criminal atuou no local de crime, né? Foi no local de crime para fazer a análise de toda a dinâmica, né? A coleta dos vestígios. Nesses casos de acidente, a gente tem muita questão da fragmentação, né? O que dificulta bastante o trabalho do laboratório, porque a gente precisa fazer identificação não só de um cadáver, mas de todos os fragmentos do cadáver, né? Então a gente precisa juntar os pedaços. E para a gente, nesse caso, a gente acompanhou o trabalho do início ao fim, com as coletas dos familiares, com o acompanhamento das famílias, as coletas nos IMLs, e assim, são com amigos nossos, eram colegas nossos, então não foi fácil. O helicóptero pousou no nosso prédio e a gente, não é fácil trabalhar com amigos, sabe? Foi bem difícil, assim, né? Foi um caso que a gente trabalhou diurnamente, assim, manhã, tarde e noite, né? Eu fiquei 2 dias ali no laboratório sem dormir, trabalhando, para a gente poder fazer a identificação de todos os cadáveres. Aqui foi um outro caso que também mais antigo também, mas de muita repercussão, saiu da esfera estadual, que foi a Operação Sexto Mandamento. Para quem não conhece, foi uma operação deflagrada aqui no estado de Goiás pela própria Polícia Federal, de homicídio de pessoas, nada a ver, né? Pessoas inocentes por policiais. Então, havia grupos de extermínio em Goiás. Essa foi o que aconteceu, né? Deflagração de grupos de extermínios pela Polícia Militar aqui em Goiás. O laboratório de DNA trabalhou muito, porque a gente tinha vários desaparecimentos de pessoas, então fizemos coletas de várias famílias aí, essas famílias ainda, praticamente quase todas não encontraram ainda, porque sumiram mesmo as pessoas. E a gente também analisou vários materiais de viaturas e coisas assim, na tentativa de achar alguma coisa que ligasse, ou tentativa de achar o cadáver, que a gente não encontrou até hoje, na maioria delas, ou algum vestígio que ligasse realmente a esses policiais, a essas viaturas. Esse caso aqui é um pouquinho mais antigo, é bem no início, quando eu entrei, deu bastante repercussão, era o maníaco de Lusiânia. Esse cara aqui, ele confessou, né? No caso, havia um desaparecimento de alguns jovens na cidade de Lusiânia, e entre 13 e 19 anos. O nosso tempo já está no finalzinho. Eu já estou acabando, então. Não, vou passar calma. rápido. Volta. Aí a gente faz da mesma forma. Eu encerro a gravação aqui e aí a gente volta no mesmo link da mesma forma, pode ser? Você quer 5 minutinhos para você tomar uma água? Não, eu tô de boa. Tá tranquilo? Então, Tô tranquila. Tá, eu vou encerrar e a gente já retorna, tá? Tá bom.